Voltando com a segunda parte do nosso assunto medida provisória. O que a gente vai tratar agora, tá? Esse é o nosso ambiente aí. Publicação, comissão mista, Câmara de Deputados, Senado Federal, Câmara de Deputados, Senado Federal, retorno à Câmara dos Deputados, promulgação da medida provisória, aprovação do projeto de lei de conversão da medida provisória, rejeição da MP e edição do decreto legislativo. Olha só, publicação. O presidente da República edita a medida provisória e publica no Diário Oficial da União. Com isso, começa a contagem do prazo relativos à vigência e tramitação no Congresso Nacional. Claro que ela tem 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, a sua vigência, e se nesse período aí não se converter em lei ordinária, será devidamente arquivada. Então, a partir deste momento, né, que o presidente da República edita a medida provisória, com a sua publicação no Diário Oficial da União, nos 6 dias seguintes da edição, publicação, claro, existe a possibilidade de emendas à medida provisória pela comissão mista com a finalidade da emissão de parecer relativos à matéria da MP, tá? Bom, comissão mista. Em 48 horas após a publicação da medida provisória no Diário Oficial da União, pelo presidente, o presidente do Congresso Nacional faz a designação da comissão mista. Por que é mista? Porque ela se compõe com membros da Câmara dos Deputados federais e com os membros do Senado, ou seja, 12 senadores e 12 deputados, com o mesmo número de suplentes. Por que suplentes? Se algo acontecer, adoecer, morrer, enfim, o suplente assume aí, tá? Com a responsabilidade de análise prévia de quê? Da relevância e urgência do mérito da MP, finanças e orçamento, tá? Relevância e urgência, pô, é o requisito básico da MP. O mérito, no caso, é o objeto do assunto que é tratado, que tem conexão com a relevância e urgência, e finanças e orçamento. Essa é a posição da comissão mista diante dessa edição da MP pelo chefe do Poder Executivo. Depois de instalação da comissão mista, serão eleitos o presidente e vice, pertencentes a cada casa, designação do relator e relator revisor, que será o último a exercer as funções na casa diferente da que foi iniciada, da casa do relator, ou seja, o relator e o relator revisor são de casas distintas. Beleza? Importante que o presidente da comissão mista pode indeferir liminarmente as emendas apresentadas que destoarem do texto original da medida provisória, ou seja, se o conteúdo for totalmente diferente do texto original, que foi o motivo que o presidente, chefe do Poder Executivo, editou a sua MP. Tá ok? Tem um acentozinho aqui errado, responsabilidade, eu vou mudar aqui. Bom, comissão mista. Após o texto da medida provisória, será apresentado e discutido pelo relator, o mesmo é disponibilizado para votação pelo colegiado. Após o texto da medida provisória ser apresentado e discutido pelo relator, né, à sua disposição, o texto será disponibilizado para votação do colegiado. E com isso, colegiado, comissão mista, deputados federais e senadores. Com isso, passa a construir o quê? Um parecer da comissão após sua aprovação, ou seja, há um senso comum onde vai ser criado um parecer da comissão após a aprovação. Esse parecer da comissão mista, como um denominador comum, né, tanto dos senadores como deputados federais, pode ter como conclusão em seu mérito, né, do texto da medida provisória apresentada pelo relator. Pode ter aprovação absoluta da medida provisória que foi criada pelo
presidente da República, chefe do Poder Executivo, ou seja, na sua originalidade, tá? Sem nenhuma alteração, aprovação 100%, plena, ou a apresentação de projeto de lei de conversão, que a gente chama de PLV, tá? Quando existe o quê? Alteração no texto original criado pelo chefe do Poder Executivo, através de quê? Emendas ao texto original da medida provisória pelo chefe do Executivo. Ou seja, quando se tem um projeto de lei de conversão, é porque o texto original da medida provisória criado, editado, publicado pelo chefe do Poder Executivo, ele é modificado. Tá? Terceiro, rejeição da matéria tratada na medida provisória, editada pelo chefe do Poder Executivo, com a obrigação do encaminhamento do parecer ao plenário da Câmara dos Deputados para apreciação, tá? Devido ao quê? A rejeição da matéria tratada na MP. Ou seja, a comissão mista cria um texto, né, senso comum ou denominador comum dos senadores e dos deputados federais, rejeita a matéria. Essa matéria rejeitada tem que passar obrigatoriamente pelo plenário da Câmara dos Deputados para a sua apreciação. Agora, da Câmara da Comissão Mista, nós vamos para onde? Câmara dos Deputados. Depois de analisada pela Comissão Mista, a medida provisória se encaminha para o plenário da Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora da medida provisória. O quórum para votação, que a gente chama de deliberação, é de maioria simples, ou seja, metade mais um dos deputados presentes no plenário na Câmara. Tá? O resultado da deliberação da medida provisória pode ser, na Câmara dos Deputados, pode ser o seguinte: rejeição ou aprovação do texto original como foi editado pelo chefe do Poder Executivo, ou aprovação de um projeto de lei de conversão. Projeto de lei de conversão é aquele que altera o texto original da medida provisória editada pelo chefe do Poder Executivo. Aprovação do projeto de lei de conversão, ou seja, aprovação das emendas, né, feitas, as emendas são alterações à medida provisória, tá? Modificando aí o texto da MP. Ainda na Câmara dos Deputados, se a medida provisória for rejeitada, se encerra a vigência, né, da medida provisória e encerra-se também o seu trâmite, tendo como consequência seu arquivamento da MP. Se a MP, medida provisória, for aprovada em sua originalidade, texto editado pelo chefe do Poder Executivo na sua integralidade ou com emendas, a alteração do texto originalmente publicado na forma do projeto de lei de conversão, PLV, será enviada ao Senado Federal. Bom, Senado Federal. Bom, a deliberação para votação no Senado Federal é de maioria simples, idêntica à que é feita na Câmara dos Deputados. Beleza? Estando presente a metade mais um dos senadores, dá-se-á a deliberação, que é a votação. A consequência da deliberação feita no Congresso Nacional, ela vai ter algumas consequências. Ou será rejeitada. Tendo a rejeição, a medida provisória tem sua vigência, né, e eficácia e tramitação finalizada, tendo como consequência o seu arquivamento. Tá? Foi rejeitada no Senado Federal, acabou aí. Ou, no Senado Federal, aprovação na íntegra do texto que o chefe do Poder Executivo, caso o presidente, publicou lá, né? Se for aprovado na íntegra, sem nenhuma alteração, que são as emendas, a medida provisória é enviada para a promulgação aonde? Pelo presidente do Congresso Nacional e vai se tornar o quê? Lei. Que lei é essa? Lei ordinária. Até porque nós sabemos que a lei complementar ela é feita para regular um dispositivo constitucional que diz, está lá o dispositivo da Constituição, a lei complementar, ou seja, o
texto constitucional deixa a posteriori que uma lei complementar, quórum diferenciado, o objeto específico, né, que necessita a maioria absoluta, né, um quórum qualificado. Entende? Então, nesse caso aqui, da aprovação no Senado Federal, aprovação na íntegra, sem alteração nenhuma, da publicação feita da medida provisória editada pelo chefe do Poder Executivo, o Congresso Nacional, no caso, o presidente da mesa, vai torná-la lei através da promulgação. Outra hipótese, né, que acontece com a deliberação no Senado Federal. A aprovação do projeto de lei de conversão. Projeto de lei de conversão, que a gente chama de PLV, é quando a edição do texto original do presidente da República, na sua MP, é alterado. Quando se você lê aí, projeto de lei de conversão, PLV, é porque o texto original foi alterado. Teve o quê? Emendas. Bom, a aprovação do projeto de lei de conversão recebido da Câmara de Deputados, sem alterações do mérito. Por parte de quem? O Senado Federal. Não alterou, o Senado Federal recebeu o projeto de conversão da Câmara de Deputados, com as referidas alterações, que são o quê? Emendas. Ele aprovou, tá legal, o Senado Federal faz o quê? Envia ao chefe do Executivo para sanção ou veto. Outra hipótese que acontece no Senado Federal, com a sua deliberação, maioria simples. Aprovação do projeto de lei de conversão, aprovação das alterações feitas, recebido da Câmara de Deputados, com emendas ao texto. Emendas de quem? Do próprio Senado Federal. A matéria da MP volta, porque recebeu da Câmara de Deputados, né? Ele já alterou lá. A Câmara de Deputados já alterou. O Senado recebe e também faz algumas modificações, emendas, alterações. O que esse texto vai? Volta para a Câmara de Deputados, que é a casa iniciadora, que vota com exclusividade essas emendas feitas pelo Congresso Nacional. Outra situação aqui, número 5. Pela deliberação, votação no Senado Federal. Aprovação da medida provisória em devida preferência sobre o projeto de lei de conversão da Câmara de Deputados Federais. A medida provisória volta à Câmara de Deputados, que votará exclusivamente sobre a matéria. Sexto, aprovação de novo projeto de lei de conversão, tá? Um novo projeto de lei de conversão, a medida provisória retorna à casa iniciadora, que é aonde? Câmara de Deputados Federais, que votará, deliberação e votação, com exclusividade sobre o novo projeto de lei de conversão oferecido agora pelo Senado Federal. São algumas situações como consequência da deliberação por maioria simples no Senado Federal. Do Senado Federal, que ele lá colocou lá suas alterações, suas emendas, retorna à casa iniciadora. Casa iniciadora, Câmara de Deputados. Bom, se o Senado Federal aprovar o texto recebido da Câmara de Deputados, com alterações feitas na Casa dos Senadores, as propostas retornam para a análise de quem? Da casa iniciadora, que é a Câmara de Deputados, melhor dizendo, que vai, né, deliberar aí, sancionar ou vetar essas emendas aí que o Senado fez. As modificações feitas pelo Senado Federal serão aceitas ou rejeitadas pela Câmara de Deputados. Aí vai ter o seguinte: se aceita as modificações feitas no Senado Federal, se a Câmara dos Deputados aceita, a medida provisória será remetida para a sanção ou veto do presidente da República, caso seja aprovado o projeto de lei de conversão. O que é esse projeto de lei de conversão? É quando tem emendas, quando tem alterações. Né? Não é original o texto, teve alterações. Ou promulgação pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, caso seja aprovado o texto original da medida provisória editada pelo presidente da República. Tá? Promulgação da medida provisória. Se aprovada a medida provisória, a mesma é promulgada pelo presidente da mesa do Congresso Nacional e convertida em lei. Que lei é essa? Lei ordinária. Caso seja aprovado o texto original da medida provisória editada pelo presidente da República, tá? Não sendo o caso,
não sendo sujeita à sanção ou veto pelo chefe do executivo, no caso o presidente, como ocorre com os projetos de lei de conversão. Bom, aqui é o seguinte: promulgação da MP. A medida provisória é promulgada pelo presidente da mesa do Congresso Nacional e convertida em lei se não tiver, caso seja aprovado o texto original oriundo do chefe do Poder Executivo. Ou seja, se não tiver nenhuma alteração pelas casas, né, tanto no trâmite, tanto da Casa dos Deputados Federais, quanto do Senado Federal, se não tiver alteração, a medida provisória ela é promulgada pelo presidente da mesa do Congresso Nacional e convertida em lei. Que lei é essa? Lei ordinária, tá? Só que detalhe, não sendo sujeita à sanção ou veto pelo chefe do Poder Executivo, como ocorre nos projetos de lei de conversão. Esse sim tem que ter a aprovação do presidente da República, ok? Por quê? Porque os projetos de lei de conversão teve emendas, tanto pela Câmara dos Deputados como do Senado. De repente, quando chega na mão do presidente, para sanção ou veto, porque, pô, mudou tudo aqui, vou vetar. Mudou tudo minha ideia inicial, vou vetar. Mas se ela, original de fábrica, lá do Poder Executivo, não passar pelo caminho, pelo trâmite, que é o caminho, não tiver nenhuma alteração, Câmara dos Deputados, Comissão Mista, Câmara dos Deputados, e Senado Federal, você não teve nenhuma, nada, passou ali, incólume ali, veto, promulgação da medida provisória pelo chefe pelo presidente do Congresso Nacional e convertida em lei. Tá? Que lei é essa? Lei ordinária, tá? Até porque nós sabemos que a lei complementar é feita para normatizar, regularizar um dispositivo constitucional que prevê. Está lá o dispositivo da Constituição. Tá, o direito de greve, por exemplo. Lei complementar. Quer dizer, então a lei complementar ela é feita para regularizar um dispositivo constitucional que prevê, né, que ela seja editada. Assunto específico, um objeto que demanda um quórum qualificado, tá, que é a maioria absoluta. Aprovação do PLV. O que é PLV? É aquele projeto de conversão onde nós temos alterações, que são o quê? As emendas. Aprovação de PLV, do projeto. Se a medida provisória for aprovada como projeto de lei de conversão, PLV, será enviado para quem? Presidente da República, podendo mesmo sancionar ou vetar. Até porque, se esse projeto de lei de conversão, que são emendas ao texto original do presidente, se modificar, ele veta. Bom, é da competência do Congresso Nacional deliberar, votar, sobre o veto presidencial, concluindo assim o processo de tramitação da medida provisória. Agora, outra situação, rejeição da MP. A Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal, deixa eu fechar um pouquinho mais aqui, e o Senado Federal podem decidir pela rejeição da medida provisória, onde chega ao fim a sua vigência, né, seu tempo de vida aí, tramitação, e tendo consequência o arquivamento. Edição do Congresso, edição do decreto legislativo. Muito importante aqui. O Congresso Nacional vai editar um decreto legislativo, tá? E então é o seguinte, as relações jurídicas, né, originárias da vigência da medida provisória, desde a sua publicação, o chefe do Poder Executivo, né, editou o texto, publicou, ou seja, o Congresso Nacional, tá? Câmara dos Deputados, Senado, o trâmite, tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias automaticamente se não for votado. Então, gerou direitos e deveres aí, né, na sua vigência. Então, o que acontece? Passou esse prazo 60 mais 60, lembrando que da edição, 45 dias, se não for votado, já entra o quê? Já entra em caráter de urgência, onde há um trancamento, tá? Trancamento da pauta. Trancamento da pauta ou as pautas ficam sobrestadas. O que é isso, esse termo, sobrestadas?
é o trancamento das pautas, tá? Houve a edição e publicação da medida provisória originária do chefe do Poder Executivo, presidente. O Congresso Nacional, né, os trâmites aqui, Câmara dos Deputados e Senado Federal, 45 dias. Se não votou, não deliberou, o que acontece? Há um sobrestamento das pautas em ambas as casas. Tá? Ou na casa de um, ou na casa de outro, né? Onde estiver tramitando. Né? Se for na casa iniciadora, se for na Câmara dos Deputados, 45 dias, opa, caráter de urgência, há um sobrestamento, né? Que é o trancamento da pauta naquela casa ali. Tramitando, 45 dias. A partir de 45 dias, caráter de urgência, tem um trancamento, que a gente chama de sobrestamento, né? Beleza? Edição do decreto legislativo. É da competência do Congresso Nacional disciplinar, através de decreto legislativo, as relações jurídicas originárias da vigência da medida provisória. Bom, aí vamos ter alguns casos que vai originar esse decreto legislativo. Primeiro, a aprovação do projeto de lei de conversão, tá? Vai gerar um decreto legislativo. Projeto de lei de conversão é quando tem emendas ao texto original do chefe do Poder Executivo, presidente. Ou seja, se a Casa dos Deputados emendou, fez alterações, a Casa do Senado emendou, fez alterações, ou seja, o decreto legislativo vai tratar sobre a aprovação do projeto de lei de conversão. Ou, se a Casa do Congresso Nacional, ou se a Casa do, melhor dizendo, se a Câmara dos Deputados rejeitar, ou se o Senado rejeitar, também é da competência do Congresso Nacional, através da edição do decreto legislativo, rejeitar a medida provisória. Outra edição possível do decreto legislativo. Terceiro, perda de eficácia pelo decurso de prazo da medida provisória. Ela tem 60 dias, se não for votada, vai ter mais 60 dias aí, automaticamente. Se não for votada, vai ter que gerar o quê? Decreto legislativo, porque ela perdeu a vigência. Ela tem que ser votada há 60 dias, prorrogável por mais 60. Bom, caso não se realize a edição do decreto legislativo no prazo de 60 dias, tá? Prorrogável por mais 60 dias. Aí o que acontece? O Congresso Nacional tem 60 dias, né, para poder regularizar, através do decreto legislativo, a relação jurídica que aconteceu na vigência nesse período de 60 mais 60 aí. Alguém teve direitos, outros teve deveres, né? Então, as demandas que surgirem aí, o decreto legislativo, ele vai ter que regularizar uma questão de segurança jurídica. Agora, veja, se nesse período aí, de 60 dias, o Congresso Nacional não criar um decreto legislativo que venha a regularizar os atos jurídicos feitos durante a vigência da medida provisória, se nesse período de 60 dias o Congresso Nacional não editar um decreto legislativo fosse lente, o que acontece? O que aconteceu nesse período vira lei para as pessoas, né, que tiveram algum direito ganho aí, tá? Não editado o decreto legislativo, as relações jurídicas estabelecidas na vigência da MP, que agora foi extinta, né, já que não se tornou lei ordinária, não perde eficácia. Então, essa linha do tempo aqui, ela é crucial, tá? É um resumaço para você poder visualizar todo o trâmite da medida provisória. Publicação deu 45 dias, regime de urgência, ou seja, as pautas na casa em que ela estiver tramitando vai ter o quê? Ficam sobrestadas. O que é sobrestadas? Esse termo você tem que guardar, que é a mesma coisa que trancamento de pauta. Bom, se dentro deste prazo, 45 dias, a medida provisória não for votada, não houver a deliberação, que é o termo mais correto que a gente usa, ela entra no regime de urgência em cada casa do Congresso, onde ela estiver tramitando. Haverá o trancamento, ou seja, ficam sobrestadas as pautas das demais deliberações legislativas de cada casa, até que se realize a votação da medida provisória. Ou seja, onde ela estiver tramitando. Se ela estiver tramitando, de repente passou rápido pela Câmara, foi para a Casa do Senado, né? 45 dias, meu amigo, a partir de agora, regime de urgência, e vai ter, onde ela tiver, vai ter que, as pautas vão ter que parar, tá? Trancamento de pauta, ficam sobrestadas, e vai dar prioridade à medida provisória.
Se a votação não for encerrada, ou seja, 60 dias não tiver sido votada, vai ser prorrogado por mais 60 dias. Então, nós estamos aqui, ó, 60, não foi votada, mais 60, 120 dias. O que acontece aqui, esses últimos 60 dias? Esses 60 dias é o seguinte, caso a MP não seja votada até aqui, a regra é o quê? A perda de eficácia, né, da medida provisória, tá? Desde a sua edição, efeito Astunc. Ou seja, ela não existe mais, tá? Extinta, acabou. Mas tem um detalhe. Decreto legislativo. A partir de agora, né, chegando nesse prazo, 60 dias, o Congresso Nacional deve editar um decreto legislativo para regularizar as relações oriundas da vigência e eficácia da medida provisória, tá? Ela vai editar o decreto legislativo, como no slide, se ela for rejeitada ou com perda da sua eficácia pelo decurso de prazo, tá? O Congresso Nacional, através de um decreto legislativo, para regular as relações da medida provisória, rejeitadas ou com perda de eficácia por decurso de prazo. Vai ter que originar o quê? Um decreto legislativo. Se não for editado o decreto legislativo, as relações jurídicas estabelecidas, oriundas da vigência, né, da medida provisória, vão ter o quê? Vão ter eficácia. Não vai perder sua eficácia. Por quê? Por questão de segurança jurídica. Estamos juntos, fechamos aqui a nossa temática de medida provisória, sendo que eu ainda vou ficar aqui recebendo aí o feedback, né, que sempre gera alguma dúvida.